Antes eres trevas, hoje sois luz em Deus. Bom dia! Hoje eu estou sem a companhia da minha vela aqui. Resolvi fazer o videozinho de dia, abrir um intervalo na correria do trabalho e gravar esse videozinho. O conteúdo hoje é pecados capitais. Quem me acompanha sabe que eu procuro fazer uma leitura bíblica e uma série de comentários, uma série de ensinos em cima da Bíblia, tentando usar o máximo de referências da própria Bíblia e tentando pegar a lógica do ensinamento de Jesus, o que ele tentou nos dizer, o que ele tentou nos passar, e depois como já as primeiras comunidades cristãs foram adaptando ou colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então, por que vamos falar de pecados capitais? Por que vamos falar de pecados capitais? Os mandamentos, eles nos dão um norte daquilo que agradaria a Deus, daquilo que seria determinado por Deus e daquilo que desagradaria a Deus. Aquilo que são pontos de alerta quando nós saímos do caminho que Deus espera que nós caminhemos aqui nessa vida. Jesus, ele muda esse ensinamento, ele muda bastante esse ensinamento, quando ele resume. Jesus, ele foi um subversivo, ele foi um inovador, porque ele diz que, na verdade, são dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E nesse relacionamento de amor, nós estaremos cumprindo toda a lei e os profetas. Perfeito. Foi isso que tornou Jesus tão odiado, porque os judeus com inclinação moralista, eles queriam estabelecer um código de regras em que fosse muito prático seguir a Deus, em que você olhasse uma lista de manhã cedo e dissesse, fiz isso, ok, fiz isso, ok, fiz isso, ok, e fiz. Então eu tenho a garantia do céu porque eu cumpri um código de regras. Tipo, não meta o dedo no nariz, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Banalizando o que seria o processo pedagógico de Deus com a humanidade. Então Jesus, ele é como se você saísse do primário e você entra no segundo grau. No segundo grau você aprende o quê? O amor e, consequentemente, o perdão, porque para amar você vai ter que perdoar, porque vão ter situações que vão fugir de uma atmosfera plenamente harmônica. Tudo que foge da atmosfera plenamente harmônica, nós temos que usar do perdão para poder voltar a amar e seguir em frente. A faculdade, depois de Jesus, por isso que é importante ver a forma como os discípulos interpretam e colocam em prática os ensinamentos de Jesus nas comunidades, porque a faculdade é o Espírito Santo. A faculdade é a graça, em que aí já é dito explicitamente: a letra mata, o Espírito vivifica. Os pecados capitais, eles surgiram alguns séculos depois da formação das primeiras comunidades cristãs. Já surgiram, inclusive, no princípio em que a igreja começou a se desvirtuar no seu princípio primitivo, que era ser a fé daqueles que eram do contra, aqueles que iam contra a correnteza, aquilo que iam contra as igrejas politeístas, aqueles que iam contra um judaísmo farisaico. O cristianismo passou a ser uma religião do Estado. E em muitos momentos acabou se encontrando conforto na proteção do status, na proteção do Estado, no status de governo, não no status de povo, como vinha sendo, se encontrando nas catacumbas, sendo perseguido, sendo morto pela causa do evangelho. E a igreja começou a gostar do conforto, pois afinal, quem não gosta do conforto? Qual é o perigo? Nós nos acostumarmos com conforto e deixarmos de ser legítimos discípulos de Jesus. Então, os 7 pecados capitais, com
Com todo esse processo, os 10 mandamentos passam a se resumir a 2 mandamentos, dito por Jesus, da boca de Jesus, não da boca do Darling, da boca de Jesus. E depois Paulo vem nos dizer que a letra mata, a regra mata, o Espírito vivifica. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. E aí os primeiros discípulos, a igreja começou a ser mística, apegadas ao Espírito Santo, à graça de Deus, à busca daquilo que é bom na vida, no teu caminho, e automaticamente você tira as coisas más do teu caminho. No ano de 345 a 399, Evagrio do Ponto, ele foi um religioso que fez uma relação de 8 crimes que, em ordem crescente de importância, iam nos afastando da graça de Deus, iam nos afastando de Deus. Depois foi mexido nessa forma pelo Papa Gregório I, no século VI, depois por São Tomás de Aquino, que fez uma forma quase definitiva no século XII, no século XVII. Mas antes disso, Dante Alighieri foi quem deu forma para isso, através de um livro muito bom chamado Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele criou imagem, ele fez uma obra literária e ele criou imagem sobre os pecados e o nível que você descia no inferno a cada pecado que você fizesse a opção aqui durante a tua existência, durante a tua vida. Mas, tirando literatura e tirando esse amadurecimento dessa fórmula de 7 pecados, que nos 7 vícios que nos tirariam da graça de Deus, eu vou dizer para você por que eu acho importante a gente conversar sobre isso. Tem jovens, tem pessoas, jovens, para mim agora qualquer um abaixo de 44 anos é jovem, porque eu tô ficando um idoso de barba branca, então jovens às vezes vêm conversar comigo e vêm dizer assim, porque eu tô sem emprego, sem namorada, sem dinheiro, viciado nisso, viciado naquilo, viciado naquele outro. É vício, bebida, cigarro, às vezes maconha, às vezes uma droga mais leve, assim, não chega a ser uma coisa mais comprometedora. Nada dá certo na minha vida, nada dá certo, nada vai para frente, nada flui. Parece que eu estou caminhando contra a graça de Deus. Parece que eu sou um amaldiçoado nessa existência, nessa vida, e as coisas não dão certo, as coisas não brilham, as coisas não têm encanto. Eu estou com depressão. Aí provavelmente a pessoa está se identificando com depressão e ela vai no médico, o médico também confirma aquela expectativa dela, aí ajusta um medicamento para ela, vincula ela a um tratamento que faz bem para o médico, faz bem para a farmácia que vende o remédio, então faz bem para todo mundo e acaba fazendo bem a pessoa, porque é uma droga com receita, né? Na verdade, você sai de uma droga sem receita e entra numa droga com receita, então todo mundo fica feliz. E o Darling caminha na contramão, questionando os cientistas, né? Mas você vê que é muito benéfico para todo mundo quando você toma uma droga lícita, em que o médico ganha, o laboratório ganha, e todo mundo fica feliz. Só que a sua vida, às vezes, envereda para a desgraça. Só que aí o médico não vai nunca levar a culpa pela desgraça que é a sua vida. Afinal, quando você foi procurar ele, é porque sua vida já estava na desgraça, e ele não é um ser iluminado, um ser que é intermediador de uma divindade para te proporcionar a felicidade. Ele tenta somente amortizar as tuas tristezas e espera que você se conforme com isso. Tá bem? Não vou falar mais nada, porque esse tema é bem polêmico e o meu tema é outro. Meu tema são pecados capitais. Mas as pessoas que vêm procurar ou que vêm conversar sobre a questão da sua vida, da felicidade, da realização, e você para analisar, e você pega esse menu de 7 pecados da pessoa, às vezes a pessoa é uma pessoa preguiçosa, às vezes a pessoa dorme demais. Dormir demais é dormir a metade do teu dia. Dormir demais
é dormir a metade da tua existência. Isso é preguiça. Isso é deixar a tua vida passar diante de você. Ah, eu não consigo, eu não posso. Gente, é indisciplina. A não ser que você seja cometido, aí sim, de uma doença que Jesus também pode curar, que a graça também pode te alcançar para você se livrar desse mal que existe em você, que faz você perder 12 horas do dia dormindo. Significa que se você viveu 100 anos, você não viveu 50 anos. Você deixou de viver 50 anos. E isso é grave. Isso não é descanso. Isso é perda de vida. Tá bom? Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é do mal. Não é uma coisa boa você deixar de viver. E muitas vezes você dorme demais, você desenvolveu o costume de dormir demais, porque você não tem prazer na vida. Não tem prazer. Então por isso você envereda pelo caminho da preguiça. Além de não fazer, vamos pegar assim, ó, as pessoas ociosas que não fazem atividade física. Eu não faço atividade física. Eu hoje estou num ritmo de trabalho e com algumas comorbidades que eu paro de trabalhar somente quando não tenho mais condições de estar dirigindo. E se eu não tenho mais condições de estar dirigindo, eu não tenho condições de pegar e correr, não tenho condições de aumento com dor de cabeça e aumento do meu fluxo sanguíneo me dá uma dor de cabeça muito forte. Então, eu não tenho atividade física. Isso é uma questão. Mas tem gente que não caminha por opção de vida. Não caminha, não corre, se não passa perto de um parque. Tem uma vida meio de vampiro. Sabe? Uma vida literalmente de vampiro. E a gente identifica isso nas pessoas que às vezes reclamam que a vida não lhe traz o prazer e os benefícios que ela acha que a vida deveria lhe trazer. A questão de vaidade. A questão de vaidade, você pode notar, eu acho rapidamente, que eu não tenho muito apego ou nenhum apego à vaidade. Eu gosto só de usar roupas mais que tem a ver comigo, mas eu gosto de roupas mais surradas, assim, que tem a ver comigo. Até hoje estou bem no meu estilo. Se é que eu tenho algum estilo pobre, eu estou no meu estilo hoje. Mas tem pessoas que ocupam uma grande parte da sua vida quando não estão dormindo, quando já não tem a preguiça, preocupados com a vaidade. Não tem dinheiro para comer, mas gasta R$50 para fazer uma unha. Ah, dá, não sei o que, eu tô sem emprego, tô sem isso e aquilo, e tô sem dinheiro para fazer uma coisa pro meu filho. Mas o cabelo tá sempre bonito, a unha tá sempre bonita. Ah, porque eu sou mulher. Gente, você tem que colocar na sua escala moral prioridades. Que quando falta o leite pro teu filho, quando falta comida, um bem-estar pro teu filho, vou falar uma coisa bem categórica, que bem clara, não que essa regra vale somente para quem tem filhos. Mas vamos pegar os casos extremos que fica claro que é um erro, que é uma coisa errada. Ou você não dá o tempo de amor para o teu filho, o tempo de educar o teu filho. Tá? Porque você passa 2, 3, 4 horas no salão de beleza, porque você passa 2, 3, 4 horas na academia tirando foto do bumbum, porque o homem passa se admirando e admirando outros homens também que tem o corpo que ele gostaria de ter, tá bom? Se chamando de monstro, se chamando não sei o que. Então, essa vaidade nós temos que controlar. Então, é um termômetro interessante essa lista realmente, por isso que nós vamos falar sobre ela. Nós estamos falando já sobre ela. Inveja. Inveja quando eu ajo em desacordo com os meus objetivos. Tá? Os meus objetivos passam a ser, na minha vida, sempre alguma coisa que traz realização para outra pessoa que está perto de mim. Eu estou bem. É que nem a criança com brinquedo, né? Vamos pegar um exemplo singelo. A criança está bem, até ver um outro com brinquedo que vê realizado com o brinquedo, e eu passo a invejar aquela pessoa, a cobiçar e também invejar aquela pessoa que tem aquele outro brinquedo. E aquilo para mim, eu projeto a minha felicidade em cima daquilo. E já não sou mais feliz se eu não tenho aquilo. Um namorado ou uma namorada, ou a menina ou o rapaz, que a menina ou o rapaz desejam na sua vida. Se ele não tem aquela determinada menina que traz felicidade para aquele determinado rapaz, ele não tem uma igual ou aquela na vida dele, ele passa a ser infeliz. E às vezes até a pessoa que vai participar e vai construir a casa que ele sonha, e vai
participar da realização de amor dele na vida dele, está do lado dele. E ele está cobiçando, ele está invejando um outro que tem uma outra realidade. A casa do outro, o carro do outro, a mulher do outro, o pertence ao patrimônio do outro. E a tua felicidade passa a ser aquilo que traz a realização para outra pessoa. A ira. A ira. A ira que faz desde você perder a cabeça numa briga de trânsito, até você perder a cabeça com o filho, e até perder a cabeça com todo mundo, e ainda assim vai descer disso. Tem pessoas, cansei de ouvir já pessoas ignorantes, e que falam assim, mas comigo é assim mesmo, eu resolvo assim mesmo, comigo é de tal jeito, comigo é de outro jeito. Eu só não encontrei uma fórmula adequada de proceder quando a pessoa te constrange na frente do teu filho como tu deve agir. Como tu deve agir. Porque o filho vai criar aquele senso que aquelas qualidades que uma outra pessoa imputou ao teu pai ou à tua mãe passam a ser verdade no momento que você se silencia e não se defende, com um mínimo de adequação, dependendo da situação. Então essa situação, para mim, ainda permanece um mistério que eu não sei bem ao certo a forma como reagir, ou como sugerir, ou aconselhar que alguém age. Mas para outras questões da vida, que não sejam uma questão que te constranja na frente dos teus filhos, na frente de alguém que você é responsável pela formação, pela educação de vida, de mundo, de tudo, você tem que ter uma atitude mais semelhante possível à atitude de Jesus. Tá? E aquela ideia de que Jesus entrou muito louco no templo, com ira, e pegou um relho, e saiu dando pau em todo mundo. Gente, Jesus entrou com um relho, porque tinham animais dentro do templo. Tá? A passagem ela é clara, e ela coloca bem clara isso. Existiam animais dentro do templo. O relho era para os animais. Jesus não botou a roupa de ninja dele, pegou as espadinhas dele e entrou lá, sabe? Não, ele entrou com o relho para expulsar os animais e falou aquilo que ele sempre falou para os fariseus hipócritas daquele tempo, que eram os inimigos de Jesus, eram os grandes inimigos de Jesus. A hipocrisia e o farisaísmo daquela época. E é o que eu convido você a ter inimizade, a denunciar o farisaísmo e a hipocrisia dos nossos tempos também. Gula. Gula parece uma coisa muito boba, tá? Gula parece uma coisa muito aceitável quando a gente fala de gula. Parece até quase com uma qualidade quando você é guloso. Gente, guloso vem de um princípio evangélico que você não deve nessa existência. Isso a gente tem que ser muito sincero ao falar isso. Você não deve ter mais do que aquilo que é necessário. Você não deve ser guloso. E a gente vai contra a corrente de todo o capitalismo. É um pecado só, é um pecado capital, mas que demonstra como nós vamos contra a lógica de todo o capitalismo, que você merece mais. Você comeu uma pizza de anchova, você tem que comer a portuguesa. Você comeu a portuguesa, tem que ter a quatro queijos. Tem a quatro queijos, tem que ter um outro sabor. E você ficando cada vez mais guloso, você cobiçando cada vez mais. E tentando te criar um vício, um pecado, né? Esse pecado que é um vício, que impeça você de lembrar que tem uma pessoa que nunca comeu a pizza na vida e que você poderia contribuir para isso. Tá? Não fazendo aquela caridade vaidosa, que pegando na frente dos outros um pedaço de pizza e achando que está resolvendo os problemas da humanidade porque dividiu com um mendigo um pedaço da tua pizza. Não é isso. Mas é quando você se importa de fato e se insere de fato numa obra que mude a vida, pelo menos, de uma família durante a existência. Fora a tua família, mais uma família na tua existência. A regra evangélica, a orientação evangélica, a orientação de Jesus, baseada no evangelho, é que se você tiver 2 túnicas e alguém te pedir, você entrega a segunda túnica para a pessoa. Se você tiver refeição para 6 pessoas, sabe? E você come entre 2 e joga o resto fora, ou dá literalmente para os cães, você tem que repensar. Você tem que ver que alguma coisa não está correta.
o que não tá, como é que é? O que não está certo, incorreto está. Tá bem? E esse vício da gula, ele tem que servir como termômetro, você refletir dentro da sua comunidade. Tomara que tenha um grupo de pastoreio montado, bem feito, em que vocês possam participar das experiências de vocês e readquirir novos hábitos, melhorar os hábitos, com o tempo, com tranquilidade, sem perder a paz. Pegando o gancho da gula, eu vou falar sobre a avareza. Tá? A avareza, assim como a gula, é você ter mais do que o necessário. Você ter 10 casas, você ter 10 carros, você ter duas casas, você ter 2 carros, você ter duas túnicas. Jesus dá um exemplo bem simples, né? 2 túnicas, sabendo que uma já te poupa do frio. E esse conselho sempre o conselho evangélico, o conselho de Jesus é uma coisa que está lá no topo do monte. A gente tem muito para subir até chegar no topo do monte e a gente não tem que se preocupar até com a vaidade de ser santos amanhã. Mas nós temos que configurar o nosso dia a dia mais conforme o propósito de Jesus, principalmente no momento em que os falsos pastores, os falsos padres, os falsos profetas, os falsos doutrinadores estão querendo convencer você que Jesus quer você rico, que Deus quer você rico, que Deus quer que você vá contra a lógica do Evangelho, tá? Que nunca pregou riqueza. Tá? A pregação de Jesus, que teve consequência na vida dos discípulos, foi uma doação de amor e pelo próximo que terminou com a morte de cada um entregando a vida. E isso pouquíssimos pastores falam, porque isso não dá dízimo, não dá lucro. Você estimular a cobiça dos irmãos e lucrar em cima da cobiça dos irmãos dá mais resultado. Tá bom? Último, luxúria. Luxúria é aquilo que hoje praticamente é o único pecado que existe em várias igrejas cristãs. A preocupação é se você vê pornografia. A preocupação é se tua calça é justa ou se o seio está aparecendo mais ou está aparecendo menos. É o único pecado que tem. É a única coisa que tem. É o homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem. É a aparência moral de você se resguardar. Isso eu acho até que eu não preciso falar. Porque é o único pecado que é mais extensamente pregado nos púlpitos e nos altares, é a questão da luxúria. É o pecado, é o sexo. E o sexo ele foi desvirtuado. O sexo não é pecado. O sexo não é pecado. O sexo é uma prática divina. O sexo foi onde Deus colocou um dos maiores prazeres do ser humano, foi no sexo. Foi na fecundidade. Foi na formação de um outro ser humano. O sexo é divino. O sexo vem... E algumas pessoas vão se horrorizar, vão se escandalizar de ouvir esse meu vídeo. E ouvir alguém falando em cima da palavra de Deus que o sexo vem de Deus. O sexo vem de Deus. O pecado de Adão e Eva, que alguém sabe, eles comeram da maçã e falam com uma malícia, tentando dizer que foi o sexo que tirou eles do paraíso. Não foi o sexo que tirou do paraíso. Se alguém te deu a entender isso, é uma mentira absurda. Foi comer do fruto, nem maçã era, gente, isso não é Branca de Neve, isso é palavra de Deus. É do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi da arrogância do ser humano de se achar, querer ser Deus. Foi o orgulho, que também é um pecado capital. Foi o orgulho, que seria o primeiro de todos os pecados, o pecado que perverteu o demônio. Seria a pessoa se achar Deus, se achar centro do universo, ser egocêntrico, ser assim como nós somos criados às vezes para ser. Pequenos reis, pequenos sóis. Nós somos o sol do nosso universo, da nossa galáxia. Tudo tem que girar em torno de nós, da nossa satisfação, da nossa vaidade, da nossa gula, da nossa preguiça, da nossa inveja, da nossa avareza. Tudo que tem que girar em torno de nós e dos nossos vícios
e das nossas necessidades. Então, se você não encontrou a felicidade, se você não encontrou a realização, participe de um grupo de pastoreio, você reflita sobre cada um desses pecados capitais, faça uma reflexão profunda e fiel e autêntica e legítima do que realmente você é e procure mudar. Se deixe nas mãos de Jesus como barro na mão do oleiro. Se deixe moldar. Se você não tiver um grupo que possa ajudar você, que você não está se sentindo ajudado para crescer como uma pessoa de Deus e gostaria de conversar sobre isso, eu estou à disposição. Ou indico pessoas que estão à disposição para fazer esse trabalho, tá bem? O importante é você viver em comunidade, você ter alguém que esteja em comum na mesma causa que você, que é chegar até Jesus. Um abraço, graça e paz, que Deus lhe proteja.